Olá, eu sou o professor Ricardo Abreu de Ciências e o nosso saber de hoje é seleção natural e evolução. Muito bem, antes de falar sobre evolução, nós temos que conhecer as ideias dos pesquisadores, dos cientistas. E um dos mais proeminentes foi Lamarck. Ele foi o primeiro a formular uma ideia sobre essa variabilidade que o planeta tem de vida. Olha só, ele usou como comparação as girafas. Os ancestrais da girafa tinham pescoços curtos para se alimentarem das folhas da copa das árvores. Os animais tinham que esticar o pescoço. O esforço para esticar o pescoço fez essa parte do corpo se alongar. Essas características foi transmitida aos descendentes. Atualmente as girafas têm pescoço comprido. Ora, ele formulou duas leis aí. A primeira, a lei do uso e desuso, ou seja, foi forçando, usando, ou desuso e passou a ficar. E aí o que? A lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E as ideias de Darwin? Muito bem, Darwin ele fez uma viagem pelo mundo num navio. E nesse navio ele coletou amostras. Pessoal, eu adoro coletar amostras. Eu adoro fazer coleções científicas. Nessa viagem pelo planeta inteiro, ele coletou amostras e passou a vida inteira estudando essas amostras. Olha só, isso foi de 1831 a 1836. E aí ele começou a contestar o fixismo, rascunhando algumas ideias. Coleções científicas. Bom, quais eram as ideias de Darwin? Uma coleta importante durante a viagem foi a de algumas aves conhecidas como tendilhões, que você está vendo aqui, no arquipélago de Galápagos, na costa do Equador. Os tendilhões possuem diferentes formatos de bicos e em cada ilha do arquipélago de Galápagos apresentava tendilhões com características próprias. Ele verificou que os tendilhões coletados eram de espécies distintas. Darwin supôs, todas as espécies de tendilhões das Ilhas Galápagos teriam surgido de um único ancestral. Ele chamou de ancestral comum. As ideias de Darwin e Wallace. Wallace era um outro cientista que estava trabalhando do outro lado do mundo também. E Darwin percebeu que Wallace praticamente desenvolveu a mesma teoria. Darwin correu e publicou, né? Olha só. Na população de girafas, havia indivíduos de pescoço curto e outros com pescoço comprido. Os animais com pescoço comprido conseguiam pegar o alimento, enquanto que os animais com pescoço curto não conseguiam o alimento suficiente e morriam. Os animais com pescoço comprido transmitiam essas características aos descendentes. Isso fez com que predominassem girafas com pescoço comprido na população desses animais. E os de curto foram extintos. Os fósseis. Organismos estão adaptados para sobreviver em vários ambientes. E este aqui é um exemplo. É um ouriço, pessoal, mas em vez de espinhos ele está achatadinho. Na verdade, ele foi o único que conseguiu sobreviver nesse ambiente. A onda bate e ele não vai rolar em cima da areia. É um exemplo de adaptação, tá certo? Mas apenas os organismos mais aptos sobreviveram. Pessoal, o que faz um organismo viver enterrado a vida inteira? Esse é o crustáceozinho que tem um nome, um apelidinho chamado corrupto. E para viver nesse ambiente aqui hostil, ou seja, um sol fortíssimo, ondas caindo, vixe, ele teve que se adaptar, ou seja, viver escondido. Na verdade, Darwin vai dizer o seguinte, tinha várias espécies e apenas a mais apta sobreviveu, que tinha a capacidade de viver enterrada e não aparecer. Eita, corrupto. Pessoal, olha só que legal, como os pescadores conseguem pegar o corrupto. E olha aqui, pessoal, ele estava escondidinho embaixo, da areia. Para sobreviver nesse ambiente hostil, ele tem que viver desse jeito. Ele é um filtrador, ele pega o quê? Micro-organismos, microalgas, microanimais, que estão aqui na água do mar, tá bom? São organismos adaptados a viver na praia. Ah, que legal, e o senhor usa isso aqui para pescar. Você comer emagrece, hein? É. Você comer emagrece. Ah, então
Olha só, pessoal, são organismos adaptados a viver no ambiente de praia. Olha só, o corrupto, ele é um crustáceo, ele não tem carapaça, mas ele aprendeu a viver escondidinho. Olha só, pessoal, isso aqui é um pedacinho da carapaça de um siri. Eles estão adaptados, tá bom? E possuem uma camuflagem para confundir com a areia e não serem predados. São adaptações. Bom, vamos comparar um pouquinho a ideia de Lamarck e Darwin? O ambiente induz os seres vivos a mudar. Darwin fala, os indivíduos com características mais favoráveis a determinada condição ambiental têm mais chances de sobreviver e de se reproduzir. Em um ambiente, uma estrutura do corpo que é muito utilizada tende a se desenvolver e uma estrutura que não é muito utilizada tende a se atrofiar. Darwin fala, indivíduos com características favoráveis tendem a produzir número maior de descendentes que poderão herdar essas características. Lamarck fala, as estruturas resultantes do uso e desuso passam para a próxima geração. Darwin fala, as espécies atuais surgiram de espécies ancestrais que se modificaram ao longo do tempo. O neodarwinismo, pessoal, de acordo com a teoria sintética da evolução, ou seja, neodarwinismo é o novo pensamento atual, que segue a linha de Darwin. A teoria aceita atualmente para explicar a diversidade de seres vivos. E eles falam numa coisa chamada mutação, ou seja, alteração dos genes. Ou seja, o nosso gene, né, o nosso DNA que está dentro lá do núcleo da célula, tá, ele sofre pequenas modificações. Isso permite a variabilidade genética. Evidências da evolução. Pessoal, olha só. Eu comi ontem um ossinho de galinha, coloquei aqui dentro do álcool. Eu adoro coleções científicas. E olha só, pessoal, nós temos evidências. Então, analisando esse ossinho, coxinha da asa, né, da galinha, olha só, pessoal, nós temos órgãos homólogos e órgãos análogos. Isso aqui tem uma característica, olha só. Muitas vezes as espécies distintas apresentam estruturas semelhantes. Dizemos que tais estruturas são homólogas, quando se desenvolveram de um ancestral comum, mesmo que elas tenham funções diferentes. A asa de um morcego, nadadeira de uma baleia e a perna de um gato. Tá certo, pessoal? Órgãos homólogos. E órgãos análogos, órgãos que não têm a mesma origem biológica, mas apresentam funções semelhantes, como as asas de uma ave e de um inseto. Essas estruturas são chamadas de órgãos análogos, pessoal. Ou seja, você tem a asinha de um inseto, tá? A asinha aqui, no caso, né, de uma mariposa, e a asa de ave. Olha só, a existência de fósseis é o mais forte indício de que nosso planeta já foi habitado por seres que não existem mais nos dias de hoje. Eu tenho uma vontade de encontrar fósseis, pessoal. Eu cato tudo quanto é pedrinha que eu encontro. Especiação. Olha só, você está vendo um grupo de indivíduos, tá? Os indivíduos cruzam entre si. Com o passar dos anos, pode surgir uma barreira geográfica, uma montanha, um rio, né, por exemplo, que separe duas populações, impedindo o cruzamento entre elas. As populações podem acumular tantas diferenças que passa a existir uma incompatibilidade reprodutiva entre ambas, formando duas espécies distintas. Isso cai, hein, na provinha da ETEC e vestibular. Especiação. Olha só, essa flor aqui, ela está adaptada para que um besouro acabe ajudando na polinização. O besourrinho, quando ele vai pegar o líquido nutritivo, o néctar, que está bem no meio dela, ele cai para dentro e as costinhas dele ficam impregnadas com o pólen. Quando ele vai para outra planta, ele acaba ajudando na variabilidade genética, ou seja, ele mistura os genes entre todas essas plantinhas. É um exemplo de adaptação evolutiva. Bom, continuando, como essa plantinha está mais adaptada, ela vai sobreviver e as outras que não estão adaptadas serão eliminadas. Olha só, pessoal, esta planta ela tem uma flor que está adaptada a abelhas. Isso mesmo, ao invés de besourrinho, uma abelha que vai vir aqui ajudar na polinização. Mas em troca, ela vai oferecer a ele
alguma coisa nutritiva, néctar, pólen. Acredite se quiser, até o morcego participa do processo evolutivo e eles acabaram virando frugívoros, ou seja, comem frutinhas e ajudam na polinização. Logo depois de fecundada, olha só, ela vai simplesmente, aparentemente morrer. Que nada, ela está protegendo o óvulo, né? Isso mesmo, que agora é célula-ovo, que foi fecundado, e preparar uma nova geração. Bom, essa plantinha aqui, ela não precisa muito de insetos, ela precisa apenas do vento para levar o seu pólen e atingir a outra plantinha e ajudar a misturar os genes. Olha o segredinho aí da variabilidade genética. Aspectos evolutivos do ser humano. Os seres humanos pertencem à ordem primata, assim como os lêmures, orangotangos, gorilas, chimpanzés, bonobos, entre outros. Uma das características dessa ordem é apresentar o polegar em oposição aos demais dedos das mãos, o que chamamos de polegar opositor. Nos últimos anos foram descobertos fósseis de espécies extintas de primatas, que seriam mais próximas dos seres humanos do que dos chimpanzés. Essas espécies são conhecidas como hominídeos. Fósseis encontrados no Brasil. Pessoal, isso aqui é uma rocha sedimentar, né? Ou seja, pedacinhos foram caindo lá no fundo do leito do rio. E eu achei na beirada da estrada, lá perto de Rio Claro. Pessoal, ó que legal aqui, ó. Parece que ela tem uma série de micro-organismos incrustados aqui, olha só, né? Micro-animais que ficaram presos lá no fundo do lago. Isso aqui já faz parte. Olha só a rocha sedimentar, ó. Que legal, pessoal. Então, guardei na minha coleção de rochas, tá bom? Esses aqui, né, foram encontrados em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e estão sendo analisados por pesquisadores da USP e no mundo inteiro. Os cientistas fazem permuta, troca de experiências, pessoal. E basta um pedacinho lá da vértebra para a gente reconstruir esse animal inteiro. Um pouquinho de curiosidade científica, pessoal. A gente tem que aprender a respeitar as ideias diferentes. Nós temos uma outra linha fora o evolucionismo, que é o criacionismo. A existência de um Deus, um ser superior que criou os seres vivos. Só que às vezes ocorre muito choque dessas pessoas, né? Entre criacionistas e evolucionistas. Não é bom brigar, pessoal. O importante é a gente se aceitar. E tem uma tirinha muito engraçadinha para você rir aqui embaixo. Entre Darwin e Deus. Enquanto que Deus, ele faz na hora, né? Darwin fala, vai demorar milhares de anos. O importante é a gente respeitar as ideias. Tá bom, pessoal? Agora eu vou sugerir para você entrar lá no YouTube e fazer um curso sensacional de paleontologia básica. Você será um paleontólogo amador. Isso mesmo, pode fazer grandes descobertas. Imagina, né? A gente descobrir, né, o crânio de um tiranossauro rex. Olha os dentes dele, pessoal, voltados para dentro. Se der uma mordida, entra para a goela, pessoal. Bom, isso daqui é uma réplica, pessoal, e você pode se especializar até em fazer réplicas. Uma réplica de um crânio do Tiranossauro Rex, um bebê, é claro, né? E olha só como é que a gente pode fazer essa investigação. E com cuidado, tá bom? Para não danificar, porque a gente faz isso aí com um pincelzinho lá na terra, tirando grãozinho por grãozinho. Que tal fazer um curso de paleontologia básica? Te desafio. Bom, agora é com você. Acesse o nosso blog e realize as atividades 83 e 84. Tchau, tchau, pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia Gomes. Eu sou assessora pedagógica de ciências e trabalho na SEDUC de São Vicente. Eu faço parte da equipe que grava videoaulas, porém eu não faço a gravação dos vídeos, eu apenas edito. E eu vou explicar para vocês o que é edição de vídeo. Assim como os professores de ciências gravam as videoaulas, eu fico nos bastidores. Sou eu que faço a edição dos vídeos. Sou eu que faço os cortes, coloco música, dou efeito. Ou seja, faço de tudo para que os vídeos cheguem até vocês com a maior qualidade possível.
Além dos vídeos, pessoal, as atividades do blog também, na sua grande maioria, foram feitas por mim. Por isso, pessoal, estou aqui para agradecer todo o empenho de vocês em terem assistido o vídeo. Espero que eles tenham ajudado muito no aprendizado de todos. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado do trabalho que foi desenvolvido. Quero agradecer de coração todo o empenho dos professores que se envolveram nas videoaulas, em especial a professora Patrícia Gama, que gravou as aulas de 6º ano, a professora Camila Lacerda, que gravou as aulas de 7º ano, professora Jaqueline e professora Eliana, que gravaram as aulas de 8º ano, e o professor Ricardo, que gravou as aulas de 9º ano. Obrigada, professores. Obrigada, alunos. Esse ano foi um ano muito difícil para todos nós. Foi um grande desafio, mas saímos vencedores de tudo isso. Então, minha eterna gratidão por todo o empenho, toda a dedicação de todos nós. Um beijo no coração de vocês.